Olá, seja bem-vindo a mais um Smart Money. Hoje eu tô aqui com mais um convidado super especial, é o economista, mestre em economia austríaca, analista-chefe da XDEX, o Fernando Urrich. Bem-vindo! Acertei, Urrich? Acertou. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Convex Research, na Convex TV, para falar desse tema tão fascinante. Exato, é exatamente essa palavra que eu ia falar. É um assunto que eu sou fascinada, as criptomoedas e Bitcoin. E pra gente começar, queria assim que você contasse pra gente como é que foi que despertou esse seu interesse pelas criptomoedas? Quando foi que aconteceu esse momento que você viu, opa, tem uma oportunidade aqui, esse mercado ainda vai se desenvolver muito? Na verdade, começou de forma acidental em 2013. Eu, por conta da Escola Austríaca de Economia, que é uma linha de pensamento que advoga muito livre mercado, concorrência irrestrita, e especialmente no âmbito da moeda. Então, concorrência até monetária, que hoje falar disso é uma heresia, talvez cada vez menos, mas naquela 2013 uma heresia completa, hoje talvez menos. E essa ideia sempre me chamou muita atenção, acabei sempre estudando muito sistemas monetários, história, evolução do dinheiro. E aí, quando por casualidade, em 2013, eu comecei a estudar o Bitcoin, na época eu escrevi um blog chamado Ponto Base, que era para falar de investimentos com a ótica austríaca, que normalmente é uma visão um pouco contrária do senso comum. E aí caí no Bitcoin, na época eu era um completo cético, achava uma baboseira, desdenhava, dizia que era dinheiro de internet, de Farmville, que não ia dar certo, e que não tinha que perder tempo com isso. Mas fui estudar de forma humilde, separei alguns artigos, até de um economista da escola austríaca, um americano que mora na Alemanha, chamado Konrad Graf. E ele escreveu 2 artigos naquela época muito, muito interessantes, assim, com uma profundidade teórica, e foi ali que me deu o clique. Porque naquele momento eu vi o potencial do Bitcoin como uma forma nova de dinheiro que estava nascendo. Até o meu primeiro artigo, depois dessa minha imersão inicial, eu intitulei de Bitcoin o nascimento do dinheiro. Porque era precisamente isso que eu senti que eu estava potencialmente testemunhando. Uma nova mercadoria, um novo ativo puramente digital, algo inédito até então, e que poderia se tornar moeda algum dia, se tornar dinheiro. E assim, eu como na condição de economista, testemunhar isso e ver isso se desenrolar, poder estar vivo e vivenciar isso, era realmente espetacular. E desde então que eu vi esse potencial e sigo cada vez mais convicto que veio para ficar e continuo tão fascinado e entusiasta quanto lá em 2013. E uma curiosidade, em 2014, até num artigo que eu escrevi recentemente, eu falei sobre como é que foi que eu comecei a me interessar pelas criptomoedas. Em 2014 eu estava fazendo MBA e estava fazendo uma disciplina sobre o estudo de tendências. E aí eu fui pesquisar algumas tendências daquela época e eu já estava muito envolvida com os estudos sobre a escola austríaca, estava participando do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, Sim. Que foi inclusive lá que eu tive os primeiros contatos sobre o assunto criptos. E eu me interessei, eu vi sobre o Bitcoin, só que eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia se aquilo era o que se falava nos jornais, que era o que naquela época tinha. E aí eu fui procurar na internet quem eram as autoridades naquele assunto. E em 2014, o Urrich já era, uma das autoridades, um dos poucos profissionais economistas que falavam sobre o Bitcoin. E eu fui até ele no Facebook lá perguntar para ele, Urrich, olha só, eu tô fazendo um trabalho, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E ele me respondeu, e graças à ajuda do Urrich foi que eu fiz também esse trabalho, e a partir daquilo ali, a orientação também que ele me deu, que eu vi ali, você até me mandou, o print da pergunta que eu te enviei, Sim. Que era se aquilo teria o potencial de ser uma moeda, ou se seria utilizado por criminosos. Aí você falou, não, olha, tem um grande potencial, estuda isso, vai por essa linha. E aí foi a partir disso o pontapé para eu realmente me interessar pelas criptomoedas. E realmente você e o Richard são, assim, eu considero meus mentores, sou uma discípula, sigo vocês, porque vocês têm uma grande também cautela na hora de Sim. analisar esses mercados. E agora a outra pergunta que eu queria até justamente perguntar para ti é sobre esse atual cenário aí de preços no Bitcoin, como você avalia, tem fundamentos?
Muito bem, até voltando aqui a história sobre o Fórum da Liberdade, né? Porque foi em 2014, eu tinha recém-publicado o meu livro, o Bitcoin, a Moeda na Era Digital, que foi em março de 2014. E em abril teve o Fórum da Liberdade e naquela época eu era diretor do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que organiza o Fórum da Liberdade. E até estava lá meu livro sendo lançado durante o Fórum da Liberdade. Então já faz 5 anos, caramba. Mas sem dúvida que eu sempre tive essa preocupação de, ao mesmo tempo que eu demonstro muito entusiasmo e enxergo esse grande potencial, como muita gente também enxerga como uma forma de investimento, como eu também enxergo, é preciso ter cautela, porque é um ativo muito novo, é inédito, sem precedentes, e o mundo está aprendendo a precificar, a entender o valor do Bitcoin. E é nesse sentido que é preciso ter cautela, porque ele oscila muito de preço, como a gente tem visto. Tem potencial? Tem. Lá atrás, quando eu terminei a minha primeira série de artigos em maio de 2013, eu disse, olha, eu acho que vale a pena comprar, mas não vai vender a casa e colocar tudo em bitcoins. Se alguém tivesse feito isso, estaria milionário, mas o risco era enorme. Então, tem que ter essa cautela. E acho que o momento atual, estamos em comecinho de julho, o preço está oscilando entre 12 mil e 13 mil dólares. Também exige essa cautela, sempre usual, porque vem em 2019, de abril até agora, foi uma escalada um pouco súbita e intensa demais. Em 2019 subiu mais de 200% o preço do Bitcoin em dólares. Então, acho que isso deve suscitar no investidor, quem olha como um novo ativo para diversificação, uma prudência maior, porque subiu muito e pode dar uma corrigida. Até porque quando a gente analisa assim, os fundamentos, a tecnologia, olha só, apenas a tecnologia, para mim os fundamentos nunca estiveram tão bons. Assim, realmente, do ponto de vista de segurança da rede, a qualidade e confiabilidade da rede, o protocolo base do Bitcoin, isso para mim cada vez mais se demonstra uma tecnologia muito robusta, ou antifrágil até. Porém, quando a gente olha o entorno, e onde o preço é formado, onde há a descoberta de preço do Bitcoin, que são nas exchanges mundo afora, e há centenas ou milhares delas, eu acho que o mercado ainda está amadurecendo. E a gente vê, por exemplo, sempre tem os temores com o dólar Tether, né, que é essa criptomoeda lastreada no dólar, emitida pela Tether Limited, que é dos mesmos sócios da Bitfinex, uma exchange de Hong Kong, que há alguns anos tem algumas dúvidas quanto à sua solvência. E nos últimos meses, algumas coisas apareceram que a Bitfinex estaria usando fundos da Tether Limited. E nos últimos 2 meses, havia 2 bilhões de Tethers emitidos e agora está em 4 bilhões de dólares. Então praticamente dobrou nesse tempo. Então isso traz um pouco de preocupação. Será que o mercado pode estar sendo manipulado ou muito influenciado nessas últimas semanas? É possível. Então é por isso que eu digo, a tecnologia, incrível, cada vez mais impressionante, mas o preço do ativo, que é formado nesses intermediários, ainda é um ambiente não tão robusto quanto a própria tecnologia. Então, talvez mais suscetível a algum tipo de manipulação. E para quem está investindo, tem que ter esse cuidado adicional. Certo. E para quem está pensando em começar agora, o que você recomendaria? Primeiro, acho que é saber as características do ativo, entender se conhecer para saber o seu próprio perfil de risco, porque não é um ativo para qualquer pessoa, e dependendo do patrimônio, da liquidez que a pessoa tem que queira alocar nesse ativo, tem que ter mais cuidado. Então, como via de regra, a gente pode dizer que de 1 a 5% do patrimônio colocar no Bitcoin, em criptomoedas, acho que é adequado, já é um bom nível, acho que é uma boa forma de diversificar, considerando que é uma aposta bastante assimétrica. Uhum. Se perder 1%, não vai machucar, mas como o potencial de ganho é muito alto, pode acabar favorecendo bastante os retornos do portfólio. Então acho que essa é a primeira dica, se conhecer, saber qual é o seu perfil de risco, decidir uma alocação e não entrar tudo num momento único, né? Acho que essa é o famoso preço médio. Gradualmente. Entrar gradualmente, porque é uma forma mais conservadora que você mitiga essa volatilidade de curto prazo. Nas últimas semanas oscilou de 9 mil dólares até 14 mil dólares quase. Se você entra direto lá 14 mil dólares e vê cair 30%, você começa a perder o cabelo. Então, é nesse sentido de
definiu a alocação, aí entra paulatinamente para montar uma posição ao longo do tempo e não tudo no momento zero. Certo. E essa questão sobre a dominância do Bitcoin em relação às demais criptomoedas, que hoje está em média 65%. Perfeito. Algo parecido só que aconteceu em 2017. O que você acha que isso representa? Tem alguma representatividade para esse mercado? E você acha que tem espaço para as outras criptomoedas? É uma excelente pergunta. E a dominância do Bitcoin, para quem não sabe, é o valor de mercado do Bitcoin. Então, todo o estoque de Bitcoins emitidos, que estão em circulação, vezes o preço, que dá o valor de mercado. Então, o valor de mercado do Bitcoin sobre o valor de mercado de todas as criptos juntas, que hoje está em cerca de 335 bilhões, e o Bitcoin representa 65% disso. E tem subido. A gente viu, foi de início de 2017, que chegou a ser acima de 90% essa dominância, e aí começou a cair. As outras criptos começaram a subir muito de preço, o Ether, o Ripple e todas as demais. E aí 2017 foi aquele ano de proliferação de criptos, de tokens, de stablecoins, de tudo que é tipo, ICOs. E no finzinho de 2017, início de 2018, quando o Ether bateu o seu recorde, essa dominância do Bitcoin caiu para 33%. E até naquela época o pessoal dizia, vai ter o The Flippening, o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin em valor de mercado. Essa teoria. Tinha essa teoria que caiu por terra e aconteceu justamente o que os maximalistas do Bitcoin estavam prevendo. Não, o Bitcoin vai seguir sendo dominante. E agora tem se mostrado isso, né? O Bitcoin tem crescido consistentemente e por essa métrica mostra que está crescendo mais do que as demais criptos. Mas o importante dessa métrica é que a dominância do Bitcoin ela pode ser, de certa forma, distorcida ou facilmente manipulável. Porque se a gente criar aqui uma moeda, vamos lá, o Bitcoin e o Ristatá, fizemos uma cópia do Bitcoin e lançamos no mercado, e a gente consegue negociar ele, um Bitcoin e o Ristatá por $2.000, seria correto dizer que agora tudo que a gente criou é 18 milhões de Bitcoins Ristatá vezes $2.000? É esse o valor de mercado? Então, a gente acaba vendo isso, assim, alguns tokens que são criados do nada, Sim. tem uma enorme circulação, pouquíssimo volume de negociação, então baixa liquidez, poucas negociações, e isso já infla esse valor de mercado. Então, é uma métrica importante, mas tem que ter cuidado para analisar ela. E aí a pergunta, bom, será que tem espaço para as outras criptos? Como um economista, alguém que acredita em concorrência, sim, há espaço, é um mercado em ebulição, a gente está vendo isso se desenrolar. Sem dúvida que tem muita porcaria, talvez mais de 95%, mas algumas coisas devem permanecer e perdurar. Quais são elas? Não sei dizer. Para mim, sem dúvida, o Bitcoin ainda é o principal e prevejo, sempre difícil, é muito arriscado para a reputação de alguém fazer previsões, mas eu acredito que o Bitcoin seguirá sendo predominante e a referência desse mercado. Outros projetos, Ethereum, acho que é um que está se provando, embora ele tenha oscilado entre as suas visões e os seus propósitos. Antes era contratos inteligentes, aplicações descentralizadas, aí começou os ICOs, agora está indo para finanças descentralizadas, que chamam de DeFi, Decentralized Finance. Então acho que ele oscila um pouco no que ele almeja ser, ou que os seus entusiastas querem que ele seja, o Ethereum. Aí depois temos o Ripple, que é até bastante centralizado, nem sei se deveria entrar na categoria de criptomoeda, e tem vários outros. Então quando a gente olha assim sob a ótica de mercado, a gente está vendo desenvolvedores e o mercado precificar esses projetos e tentar descobrir e filtrar o que realmente tem valor, o que pode durar, o que vai acabar tendo alguma relevância e função no mundo daqui para frente. Para mim, o Bitcoin, nesse quesito, tá claro que ele vai perdurar. É a minha visão. As outras, acho que muitas vão ficar pelo caminho. E agora, não sei se você tinha essa pergunta, mas a gente vê o Facebook Libra, né? Ah, sim. E é um projeto que eu acho que tem repercussões assim, importantíssimas para o setor como um todo. E, inclusive, eu vejo ele como uma concorrência direta a muitos projetos que foram lançados nos últimos anos. Porque ele tem muitas características similares, do tipo, ele é relativamente, ou será relativamente centralizado, se ele for lançado, isso até é uma dúvida. Será relativamente centralizado, tem aqueles validadores
conhecidos, são entidades, empresas. Ele almeja prover transações baratas, de baixo custo, inclusão financeira, qualquer um pode acessar. E tem alguns projetos que também querem fazer a mesma coisa. Tipo, o iOS é isso. É para ser aplicações descentralizadas, smart contracts, com muita capacidade de processamento e é relativamente centralizado o iOS. Então, outras criptos que já estão tentando fazer pagamentos muito baratos e rápidos ou instantâneos. Olhando assim, a capacidade do Facebook, uma gigante tecnologia com vários outros players, o que eles têm de capital para aportar, o que eles têm de experiência em capacidade de processamento de dados. O Facebook, em termos de tecnologia, é impressionante. Quantas vezes nos últimos 10 anos caiu o Facebook? Dá para contar nos dedos. E nos dedos da mão. Então, e a experiência que tem também de construção de experiência do usuário com a plataforma, então o UX, User Experience, eu acho que o Facebook, se for ao ar, o projeto Libra, pode acabar com vários desses outros projetos de blockchain, criptomoedas, que acabariam concorrendo diretamente com a Libra. E a Libra, comparando com o Bitcoin, eu não vejo concorrência. Muito distinto, né? As características. Eu acho que são projetos complementares. Para mim, por todos os lados que eu olho o projeto Libra, eu acho que ele vem a somar, porque, primeiro, ele vai introduzir ao mundo, a bilhões de usuários, o Facebook tem 2,5 bi de usuários, o conceito de criptomoedas, de blockchain, de pagamentos digitais, de moeda digital. Então já introduz, já familiariza todo mundo com esse tipo de conceito. Como diz o Andreas Antonopoulos, vai se familiarizar com a criptomoeda errada, mas enfim, mas é um passo na direção. Nesse sentido, vejo com bons olhos, mas ao contrário do Bitcoin, a Libra será lastreada em moedas fiduciárias. E está sujeita à regulamentação também pesadíssima, do governo, né? por definição. Inclusive, eu vi que o presidente do Banco Central americano disse que levanta a preocupação, né, o projeto Libra. Como você vê isso, essa preocupação dos governos com esse projeto? Exatamente isso. Foi, acho, na audiência do Fed do dia 10 de julho. Isso. 10 de julho, a audiência do Jim Powell no Congresso americano. E ele externou exatamente essa preocupação com o projeto do Facebook. E já tem audiências marcadas no Senado americano para debater o projeto Libra. E sem dúvida que ele pode ser considerado até uma afronta à soberania monetária de algumas nações, porque será uma moeda lastreada em outras moedas nacionais. Então, até comparando de novo com o Bitcoin, nesse sentido não é comparável, porque se a Libra está lastreada numa moeda que é depreciada e inflacionada ano após ano, dólar, euro, ien e Libra esterlina, a Libra do projeto do Facebook também será inflacionada. Então, ela tende a perder poder de compra ao longo do tempo. O Bitcoin é o contrário. E não é descentralizado. Então, é uma rede centralizada. Quando o Bitcoin foi lançado, não tinha ninguém para mandar um mandado de justiça lá intimando a comparecer no Senado americano. Sim. Com o Facebook é possível. Tem um endereço, tem uma gerência, tem executivos para poder responder e tá lá dando... Não tem como mandar uma cartinha, né? Não tem, o Satoshi Nakamoto não tem endereço. Então, nesse sentido, e aí voltando à pergunta, pode representar essa ameaça a algumas moedas nacionais, porque, imagina, no próprio caso brasileiro, o nosso real não é uma moeda plenamente conversível, não é uma moeda demandada ou desejada pelos investidores mundo afora, e os próprios brasileiros, se pudessem ter a opção fácil de ou ter na carteira dólares, euros, ien, libra ou real, eu sei a minha escolha. Eu preferiria essas moedas fortes, ou menos fracas do que o real. Então, nesse sentido, se começa a funcionar o projeto Libra, isso realmente pode afetar a demanda de algumas moedas nacionais nas suas jurisdições. E é por isso que, especialmente países emergentes, estão preocupados com esse projeto. Então, eu estou muito curioso para ver como serão essas audiências no Senado americano, porque esse outro ponto por outra ótica que eu fico muito entusiasmado com esse projeto, porque é um debate fundamental, necessário, que o Facebook ou essas empresas, o consórcio do projeto Libra, eles serão obrigados a estar lá no Senado americano debatendo questões que para mim são assim, muito importantes. Liberdade de empreender, de inovar
No campo da moeda, inovações financeiras, assim, de repercussões mundiais, isso para mim realmente são assim, questões morais prementes, e ver uma empresa desse tamanho ser obrigada a debater isso no Senado, eu acho que pode ter uma repercussão até de opinião pública muito importante e que para o Bitcoin só tem a reverberar de forma positiva. Exatamente, só de levantar esse debate já é extremamente positivo, né, para esse mercado de criptomoedas. E na comunidade cripto a gente vê algumas pessoas falando sobre alt season. Você vê isso vindo para aí, ou o que você analisa sobre as altcoins? Pois é, o alt season, para quem não sabe, é a temporada das altcoins, né, das moedas alternativas. São todas as outras moedas, à exceção do Bitcoin, além do Bitcoin. A gente viu que em 2017, 2018, isso ocorreu. Quando o Bitcoin subia muito e as altcoins não subiam, depois aconteceu o contrário, caía o Bitcoin e as altcoins subiam bastante. É isso que o pessoal dizia que era alt season, a temporada de alta das altcoins. Agora a gente está no momento, nessa semana, que as altcoins estão caindo e o Bitcoin está subindo. Por isso até que a gente vê o índice de dominância do Bitcoin subindo bastante. Eu não sei se a gente vai seguir verificando esse fenômeno de alt season no futuro. Eu acredito que não. Eu acho que isso não deve assim, seguir ocorrendo sucessivamente em todas as escaladas de preço do Bitcoin, que a gente ainda vai passar por mais momentos de alta, de queda, não acabou essa monetização do Bitcoin. Então a gente pode ver novamente, mas eu acredito que se ocorrer, não deve ocorrer com a mesma intensidade que foi lá no início de 2018, que chegou, né, pelo índice da dominância, o Bitcoin chegou a cair para 33% do mercado. Não acredito tanto nessa tese, até pelo que eu falei antes, que acho que muitas vão acabar ficando pelo caminho. E você vem falando também bastante sobre a questão dos ciclos econômicos, sobre os efeitos do intervencionismo nas economias no mundo inteiro. E um dos pontos, assim, que até muitas pessoas me enviaram essas perguntas, porque você tem realmente feito um trabalho excelente em falar sobre economia, trazer esse assunto para as pessoas de uma forma clara, as consequências das intervenções, né, estatal na economia de maneira até mesmo, assim, em alguns momentos irresponsáveis, que isso tem efeitos. Perfeito. E uma pergunta recorrente é se o Bitcoin, se as criptomoedas seriam um seguro para proteger as pessoas de uma potencial crise aí que tem a ver nos próximos anos que você vem falando. Perfeito. A resposta curta é sim, eu considero o Bitcoin como um ativo de proteção, uma espécie de seguro, hedge contra uma eventual crise financeira. Mas sempre reforço, essa tese tem que ser muito bem pensada, porque o histórico do Bitcoin são apenas 10 anos, então ainda é um ativo volátil. Acho que ele é potencialmente esse novo ativo de proteção que pode, inclusive, pode compartilhar esse posto de ativo de proteção, né, o Safe Haven Asset, junto com o ouro, que milenarmente tem sido esse ativo de proteção e, inclusive, segue sendo um dos principais ativos de reserva dos bancos centrais mundo afora, coisa que pouca gente se dá conta e até fala nesse assunto. Mas numa eventual crise financeira, né, futura ou que pode chegar nos próximos meses, eu não tenho dúvida que ele pode desempenhar esse papel. Mas, de novo, potencial, não será o ativo para o mundo inteiro. Mas e por que eu vejo isso? Porque, de novo, a comparação com o ouro é sempre pertinente, porque quando a gente avalia todos os atributos do ouro e as razões que fazem os bancos centrais entesourarem ouro, para mim todas elas se aplicam ao Bitcoin. Não é um ativo, não é passivo de ninguém, é um ativo realmente no sentido pleno do termo, não pode ser inflacionado. Todo mundo sabe que em tempos de crise o ouro tem aceitabilidade universal, por isso ele é essa espécie de seguro. Então não tem risco de calote, né, moratória, não tem como dar nenhum default no ouro. Já no Treasury sim, pode, ou no título do Tesouro Brasileiro também, pode ser dado calote. No ouro isso não pode ser feito. E a mesma coisa com o Bitcoin. A grande diferença é esse histórico de milhares de anos que tem o ouro e que o Bitcoin não tem. Agora, quando a gente olha o cenário, como ele está se desenrolando, a gente vê agora a entrevista, o testemunho do Powell no Senado americano, a expectativa crescente do mercado que deve haver nova rodada de redução de juros,
talvez mais afrouxamento quantitativo, isso é, mais impressão de dinheiro para comprar ativos no sistema, tanto pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e pelo Banco Central Europeu. Então a gente começa a ver, a prever uma nova rodada de desvalorizações das moedas mundo afora, que vai inflacionar o preço dos ativos, e isso tende a reverberar também positivamente no preço das criptomoedas, especialmente no Bitcoin. Porque esse é o ponto que para mim é fundamental. Quando a gente pergunta às vezes, mas quanto você acha que o Bitcoin pode chegar? Qual é o limite do preço? Honestamente, o Bitcoin não tem teto, porque o dólar não tem piso. Então o dólar pode ser inflacionado quanto o Banco Central quiser. Então quando a gente olha que eu digo que é o outro lado da moeda, as moedas fiduciárias, os fundamentos delas, assim, é preocupante. Mas isso é positivo para quem tem um ativo correto. Seja ouro, seja Bitcoin ou outros ativos que podem se beneficiar de uma nova rodada de expansão monetária. Então, para a gente fechar aqui, acompanhando, você que acompanha, estuda intensamente esse mercado, a gente tem o histórico dessa última década do Bitcoin. Quais são as perspectivas que você tem para os próximos 10 anos aí do Bitcoin? Que pergunta difícil, né? É 100 mil dólares, é $1 milhão, o pessoal só quer saber preço, né? Primeiro, assim, acho que eu sigo com a mesma análise fundamentalista que eu chamo do Bitcoin. Em questão de preço, eu acho que o potencial segue esse, porque é um ativo escasso, essa escassez cada vez fica mais nítida, e como ele vem sendo criado a uma taxa decrescente, logo a gente vai chegar no limite máximo de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então essa escassez está clara, está dada, não pode ser burlada. E o outro lado da moeda, que são as moedas nacionais, dólar, etc., que devem seguir na mesma tendência de desvalorização, não tem como isso não afetar positivamente a cotação desses ativos. E aí quando às vezes perguntam o que pode dar errado para o Bitcoin, o que me deixa preocupado? Honestamente, sem dúvida que teremos alguns percalços, talvez alguns países vão regular de forma mais restritiva, alguns vão tentar proibir, isso a gente vai ver ainda, não tem a menor dúvida. Então vai ser um período de adoção ainda com solavancos. Agora, a única forma de realmente minar os fundamentos do Bitcoin é os bancos centrais retrocedendo nessas políticas e tendo uma mudança completa de postura no sentido, acho que isso não está dando certo, vamos agora vincular novamente o dólar ao ouro, vamos o mundo inteiro voltar a um padrão ouro, por exemplo, e ter uma política monetária contracionista, ou pelo menos rígida, e não essa completamente discricionária, e vamos buscar, como política monetária, moedas fortes, e acabar com essa baixaria de inflação sem limite praticamente. Acho que isso é algo que poderia minar a demanda por Bitcoin e os fundamentos do Bitcoin. Aí a pergunta, isso pode acontecer? Eu acho muito pouco provável. Porque é aí que a gente precisa tentar ler a cabeça das pessoas que estão no comando. Então quando a gente vê a teoria econômica que está na mente de banqueiros centrais, dos principais economistas, dos intelectuais, os mais influentes do planeta, todos eles têm essa visão de que moeda é uma criatura do Estado, inflação é necessária para o crescimento econômico, é preciso desvalorizar a moeda, é preciso essas novas rodadas de quantitative easing, né, de afrouxamento monetário. Então eu não consigo ver eles retrocedendo nessas políticas. Então, olhando o cenário macro, é difícil não ser otimista com o Bitcoin e algumas criptomoedas como uma forma de investimento, olhando apenas o preço. E o que você acha sobre essa questão também que é questionada sobre a escalabilidade do Bitcoin? Eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que muitas vezes há uma expectativa, talvez, além da conta com relação por parte de algumas pessoas, querendo que, se a gente analisa assim de forma fria, sem muita paixão, o sistema começou do nada, sem autoridade central, que funciona desde 2009, mais de 10 anos, com um alto grau de confiabilidade e de precisão, sem nenhum caso de fraude, desvio de fundos no blockchain do Bitcoin, isso é realmente impressionante. Agora, algumas pessoas gostariam que o sistema já estivesse hoje pronto para abarcar bilhões de pessoas e que pudesse dar conta de milhões de transações por segundo. Eu acho que não está pronto para isso ainda. O sistema precisa evoluir também. E até nesse sentido, às vezes perguntar, seria hoje benéfico o Bitcoin, ou seria
Se algum país adotasse o Bitcoin como moeda corrente, isso seria bom? Acho que não tem como, o sistema não está pronto para isso. Então eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Eu concordo com a forma conservadora com que os desenvolvedores principais do Bitcoin têm mantido o sistema e têm atualizado ele. Acho que isso é necessário. E isso virá com o tempo. A internet também não escalou em 2, 3, 5 anos. Pelo contrário, ela vem escalando. E a escalabilidade também não é um problema que é resolvido num momento pronto e acabou, está resolvida. É sempre aquele alvo móvel, né? Ele vai se movendo. Resolve por um ano, agora precisa dar mais capacidade, então é um moving goalpost, é um alvo móvel, e você não resolve nunca, como a própria internet também não é resolvida de uma vez por todas, ela vai sendo resolvida ao longo do tempo. O Richard sempre fala, né, que nós estamos na infância das criptomoedas, ainda tem muita coisa aí a gente caminhar e evoluir nesse mercado. Sem dúvida, concordo plenamente, é na infância ainda, tem muita coisa para ser melhorada, aperfeiçoada, a rede precisa ser, do ponto de vista até de usabilidade, de escalabilidade, tem muita coisa ainda para ser feita e ser desenvolvida. Eu reforço o que eu falei no início desse ano, no relatório da XTX, onde eu disse que a gente ainda está no início do início. E realmente, para mim, é comparável à era da internet lá nos anos 70, quando o protocolo principal, TCP/IP, estava sendo desenvolvido. Não é comparável à era da internet 94, 95, quando já tinha os browsers, Netscape, etc. Não é. É mais antecede, é mais anterior a isso. Então, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Então é isso aí, obrigada, Ulrich, por aceitar o convite, participar. Com certeza você é a maior autoridade aqui no país neste assunto. Quando eu coloquei até no meu stories que amanhã eu vou entrevistar a maior autoridade em criptos do Brasil, só deu você, porque é unanimidade mesmo. Obrigada, viu? Eu sou o maior curioso, não sei a autoridade, eu não sei, mas curioso eu sou. Obrigada por participar. Obrigado pelo convite. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí, deixa o joinha, comenta também, deixa suas sugestões, suas dúvidas, que sempre que possível a gente sempre responde e a gente também vai sempre escutar as sugestões de vocês. Obrigada e até a próxima!